palavra de Deus que a liturgia deste 24º domingo do tempo comum nos propõe, fala-nos do perdão e apresenta-nos um Deus que ama sem cálculos, sem limites e sem medida, e convida-nos a assumir esta mesma atitude para com os nossos irmãos que no dia a dia caminham ao nosso lado. O Evangelho fala-nos de um Deus cheio de bondade e de misericórdia, que derrama sobre nós, seus filhos, de forma total, ilimitada e absoluta, o seu perdão. Os crentes, isto é, aqueles que creem, são convidados a descobrir a lógica de Deus e a deixarem que esta mesma lógica de perdão e de misericórdia sem limites e sem medida marque a nossa relação com os irmãos. A primeira leitura deixa claro que a ira e o rancor são sentimentos maus, que não convêm à felicidade e à realização do homem. Mostra como é ilógico esperar o perdão de Deus e recusar-se a perdoar o irmão. E avisa que a nossa vida nesta terra não pode ser estragada com sentimentos que só geram infelicidade e sofrimento. Na segunda leitura, Paulo sugere aos cristãos de Roma que a comunidade cristã tem de ser o lugar do amor, do respeito um pelo outro, da aceitação das diferenças e do perdão. Ninguém deve desprezar, julgar ou condenar os irmãos que têm olhares diferentes. Os seguidores de Jesus devem ter presente que há algo de fundamental que nos une: Jesus Cristo, nosso Senhor. Todo o resto não tem esta mesma importância. Assim, o Evangelho deste domingo fala-nos sobre a necessidade de perdoar sempre, de forma radical e ilimitada. O perdão e a misericórdia tornam-se ainda mais complicados à luz dos valores que presidem a construção do nosso mundo. O mundo considera que perdoar é próprio dos fracos, dos vencidos, dos que desistem de impor a sua personalidade e a sua visão do mundo. Deus considera que perdoar é dos fortes, dos que sabem o que é verdadeiramente importante, dos que estão dispostos a renunciar ao seu orgulho e autossuficiência para apostar num mundo novo, marcado por relações novas e verdadeiras entre os homens. Na verdade, a lógica do mundo só tem aumentado a espiral da violência, de injustiça e de morte. A lógica de Deus tem ajudado a mudar os corações e frutificado em gestos de amor, de partilha, de diálogo e de comunhão. Para mim, qual dessas duas propostas faz mais sentido? Qual desses dois caminhos pode ajudar a instaurar uma realidade mais humana, mais harmoniosa e mais feliz? O que significa realmente perdoar? Significa ceder sempre diante daqueles que nos magoam e nos ofendem? Significa encolher os ombros e seguir diante, mesmo quando nos confrontamos com uma situação que causa morte e sofrimento a nós ou a outros nossos irmãos e irmãs de caminhada? Significa deixar correr enquanto forem as coisas que não nos afetam diretamente? Significa pactuar com a injustiça e a opressão? Significa tolerar tudo num silêncio feito de covardia e de conformismo? Não. O perdão não pode ser confundido com passividade, com alienação, com conformismo, nem covardia ou indiferença. O cristão, diante da injustiça e da maldade, não esconde a cabeça na areia, fingindo que não viu nada. O cristão não aceita o pecado e não se cala diante do que está errado, mas não guarda rancor para com o irmão que falhou com ele, nem permite que as falhas derrubem as possibilidades de reencontro, de comunhão, de diálogo e de partilha. Perdoar não significa isolar-se num silêncio ofendido ou demitir-se das responsabilidades pela construção de um mundo novo e melhor, mas significa estar sempre disposto a ir ao encontro, a estender a mão, a recomeçar o diálogo e a dar uma outra oportunidade. Este Evangelho recorda-nos, talvez ainda de forma mais clara e contundente, aquilo que a primeira leitura já sugeria. Quem faz a experiência do perdão de Deus envolve-se numa lógica de misericórdia que tem necessariamente implicações na forma de abordar os irmãos que falharam. Não podemos dizer que Deus não perdoa a quem é incapaz de perdoar aos irmãos, mas podemos dizer que experimentar o amor de Deus e deixar-se transformar por ele significa assumir outra atitude para com os irmãos, uma atitude marcada pela bondade,
pela compreensão, pela misericórdia, pelo acolhimento e pelo amor.